Sejam bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou Márcio e trago-lhes mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje será Parábola de Jesus contra o egoísmo judaico. Espero que o Espírito Santo, que o nosso Deus Pai e que o Senhor Jesus Cristo esteja presente nessa obra e que nós possamos aprender a cada dia mais das Sagradas Escrituras. Fiquem comigo aqui no Hipóteses. A parábola é uma narrativa que pode conter elementos ilustrativos, históricos ou fatos verídicos que transmitem ensinamentos por meio de histórias cotidianas. Jesus usava esse recurso com frequência para divulgar suas mensagens de um modo pedagógico e convidativo à introspecção reflexiva. Vejamos algumas parábolas de Jesus e algumas possíveis interpretações. A parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículos 30 ao 33. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Podemos observar claramente que um homem precisou de ajuda, e esse homem pode simbolizar uma pessoa, ou talvez a humanidade que adentrou por um caminho perigoso e acabou caindo. O sacerdote e o levita são claramente figuras religiosas judaicas que tiveram oportunidade de primeiro ajudarem, contudo, passaram de lado e ignoraram aquele que tanto precisava de ajuda. O mundo que pode ser representado nesse personagem quase morto demanda cuidados urgentes para que não sucumba. Ele foi deixado entregue à própria sorte, mas, pela disposição do bom samaritano, aquele homem foi resgatado, salvo e teve uma outra oportunidade. O samaritano pode ser representado como Jesus, que por seu grande amor veio em resgate da humanidade, que pode ser representado naquele homem que perdeu tudo que tinha e que só lhe sobrou uma vida que estava prestes a extinguir-se. Ninguém prestou tamanho cuidado com a humanidade como Jesus o fez. Sua piedade e seu penhor foram suficientes para quitar toda a dívida da humanidade. A parábola dos talentos, Mateus capítulo 25 e os versículos 18, 24 ao 29. Está escrito: mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse ensinamento de Jesus parece fazer alusão ao judaísmo e aos seus líderes religiosos, sendo o judaísmo a primeira instituição religiosa a seguir o monoteísmo. Esse sistema religioso recebeu um dom precioso e deveria ter dado frutos. No entanto, essa religião não produziu salvação fora de Israel. Eles não quiseram revelar Deus às outras nações. Nunca espalharam a sua crença pelo mundo, enterraram o talento e nada produziram para o seu Senhor. Perderam o que tinham recebido. Jesus disse: tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Com a vinda
morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, e com o surgimento do cristianismo, o sistema religioso judeu entrou num período de estagnação. Isso pode durar até a próxima vinda de Cristo para os seus fiéis seguidores. O servo mau e negligente foi reprovado e não ocupa mais a posição de destaque na propagação da mensagem de Deus. E novos servos surgiram para espalhar as boas novas, a salvação que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo revela desde então. Qual é a hipótese de hoje? O bom samaritano pode simbolizar a Cristo, mas também pode refletir o cristianismo como o responsável por espalhar a mensagem de Jesus pelo mundo. Ao que parece, o sacerdote e o levita representam a antiga aliança e o sistema religioso judaico, incapaz de gerar bons frutos e multiplicar a palavra de Deus no mundo. A questão agora é: quais dos personagens representam o judaísmo? O sacerdote e o levita. E quem representa a Cristo e o cristianismo? O samaritano. Os judeus guardaram o seu conhecimento de Deus para si, não divulgaram ou confiaram a palavra do Senhor ao mundo e não conseguiram se tornar a maior religião monoteísta do mundo, nem atingiram o posto de estarem entre as 5 maiores religiões mundiais. Os adeptos do judaísmo atualmente não chegam a 15 milhões, algo pouco expressivo se comparado ao cristianismo, com mais de 12 bilhões de seguidores no mundo. No mundo, o cristianismo veio a ser o servo que recebeu os talentos e divulgou a salvação e proporcionou alegria para o seu Senhor Deus, enquanto que o judaísmo parece ter sido reprovado por Deus. Uma das maiores evidências disso é que um dos maiores símbolos do judaísmo, o Templo de Salomão, foi destruído por não atender mais aos propósitos de Deus. Se Deus deixou o templo ser destruído por causa dos pecados existentes dentro do sistema religioso de crenças, é possível que todo o judaísmo tenha sido comprometido e agora esteja sendo reprovado aos olhos de Deus. Jesus os reprovou naquele tempo e eles continuam com o mesmo sistema religioso daquela época. Se gostaram, deixe seu like, comentem e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!